Olá, turma, tudo bem? Turma, a gente chegou no ponto-chave da nossa matéria, que é para falar sobre drogas vasoativas. O que seria drogas vasoativas? São substâncias, tá? Essas substâncias vai logicamente para o pulmão e logicamente para o coração. E essas medicações a gente pode dar em pequena e grande quantidade, tá? Então isso seria logicamente essas drogas vasoativas, que é o que a gente vai estudar. Então a gente vai saber mais um pouquinho sobre, né, essas drogas vasoativas agora. Mas antes, para a gente saber logicamente essas drogas vasoativas, a gente vai saber um pouquinho do processo do nosso corpo. Então eu tenho aqui os meus dendritos, tá? Que a gente já falou deles, tá? Eu tenho o meu núcleo, tenho uma parte logicamente das minhas sinapses e eu tenho o axônio, tá? Aqui eu tenho o meu córtex cerebral, eu tenho o meu talano, tá? E a minha medula espinhal. O que acontece aqui? Quando a gente dá uma drogas vasoativas, essas drogas vasoativas, ela rebaixa o nível de consciência, tá? Tanto a parte, logicamente, do meu cérebro, que é o central, e tanto o periférico, não funciona tanto. Por quê? Porque você está com os níveis de consciência rebaixado. Então você não vai ter uma resposta. Então quando não acontece isso, que é o que eu vou falar agora, tá? Que você não está, logicamente, tendo um coma induzido, ou logicamente está entubado, né? Então a gente faz dessa forma, tá? Então quando o paciente ele não está entubado, ele tem logicamente mensagem pelo corpo. Então vocês sabem que vocês têm o central e tem o periférico, né? Então que é isso que acontece. Então o que acontece nessa parte aqui, tá? Eu tenho aqui, tá vendo? A minha medula espinhal, tá? Tá aqui. Então, meu cérebro, ele vê um copo d'água na frente. Ele precisa pegar e para vocês tomarem. Isso, tá? Acontece por conta, logicamente, do meu periférico. O periférico, ele mexe muito com a parte motora. Então, o cérebro manda mensagem para a parte, logicamente, motora, tá? A parte motora vai lá, pega o copo e toma, tá? Mas isso só acontece por conta, logicamente, dos meus neurotransmissores, tá? E por conta, logicamente, dos meus nervos motores, tá? Da parte de articulação e tudo. Mas a gente não vai entrar em todos esses casos, só para vocês entenderem um pouco. E quando a gente está, logicamente, em coma induzido, ou logicamente o nível de consciência rebaixado, tá? Ou mesmo entubado, a gente não tem essa conexão, tá vendo? Que eu tô riscando aqui embaixo, ó, não tem essa conexão. Por quê? Porque meu paciente ele tá sedado, então ele não precisa, né, de ter essas respostas e mandar, logicamente, mensagem e resposta pro meu corpo, porque ele tá totalmente reduzido, né? Então meu paciente tá ali, a gente pode, logicamente, cuidar do meu paciente e ele não vai sentir essas sensações, tá? Aqui a gente tem algumas drogas utilizadas em UTI, né, que é os sedativos, tá? Os sedativos mais utilizados, tá? Aqui eu tenho o mais conhecido, que é o midazolam, tá? E eu tenho, logicamente, o funacenil, tá? Que eles são os mais utilizados, tá? O tiopenal, ele é usado também, mas nem tanto. O diazepam todo mundo conhece, tá? O cetamina todo mundo conhece também, tá? Esse daqui, ele é um sedativo, tá? Que utiliza muito os anestesistas para cirurgias gerais, tá? Que é o propofol. É um pouquinho difícil o nome, tá bom, pessoal? Esse daqui ele é utilizado muito em cirurgias, tá? Para sedação, tá? Então, sedação principalmente a geral, tá? O anestesista usa muito esse, tá? Aqui a gente tem, logicamente, o analgésicos, tá? Algumas drogas que a gente usa na UTI, tá? Que essas daqui você já conhece, que é, logicamente, a morfina, tá? Tramadol, fentanil e o cetoprofeno, que é o profenite, tá? Esse daqui você já conhece, tá? E aqui são algumas drogas vasoativas que a gente vai falar. Adrenalina, que todo mundo já conhece, tá? A adrenalina é fabricada no nosso corpo. Aonde? Então eu deixo essa pergunta para vocês, tá? Noradrenalina,
Dopamina, que é uma medicação, tá vendo? E eu tenho neurotransmissores também da dopamina e por falta dela também, né? Eu tenho a dobutamina, tá? Que é usada. Eu tenho, logicamente, o milrinoma, tá? São alguns nomes meio difíceis, tá, gente? Tá? Eu tenho, logicamente, o nitroglicerina, tá? O nitroglicerina que a gente tem também, que é usado, tá? E eu tenho, logicamente, o nitroprussianato de sódio, tá? O nitroprussianato de sódio, ele também é muito utilizado na UTI, tá? Essas medicações todas, tá? Não se preocupa com o nome não, que eu também me enrolo todo com esses nomes, tá? Mesmo falando, mesmo conhecendo já de um bom tempo, eu também me enrolo muito com esses nomes, tá? Pra falar, tá? Mas esses medicamentos são os medicamentos mais usados em UTI, tá? Principalmente a dopamina, tá? Que a gente vai conhecer agora. Primeiro a gente vai falar, logicamente, da adrenalina. A adrenalina, logicamente, ela é indicada, tá? Para quê? Ela vai fazer uma vasopressor. Olha só que interessante. Então, ele é um vasopressor, tá? Que vai, logicamente, ajudar em parada cardiorrespiratória, tá? Um choque, logicamente, anafilático ou numa crise, logicamente, asmática mais grave, tá? Essa parte aqui, pessoal, ó, tá vendo o mecanismo de ação? Eu não vou mexer com vocês. Por quê, pessoal? Eu não sei como que vocês tiveram farmacologia, tá? E eu não vou ficar aqui falando sobre assim, olha, o estímulo beta 1, tá? Vai aumentar, logicamente, a contração, como tá ali, tá vendo, ó? O estímulo do beta 2, tá? Logicamente, é um bronco de dilatação, tá? E, logicamente, vasodilatação também no músculo esquelético, baixa dose, tá? Em alteração, logicamente, permitida o efeito, tá? A alva. Na verdade, a adrenalina, ele é um vaso, tá? Um vasopressor. É isso que a gente precisa entender. Então, assim, a adrenalina é um vasopressor, tá? Que vai ajudar, logicamente, na arritmia, tá? Dores cardíacas, cefaleia e tontura, tá? E logicamente a adrenalina, quando você está com a PA muito baixa, tá? Por isso aqui, ó, tá vendo, ó, vasoconstrição. Os que vai ser mais importante, eu vou marcando para vocês. Vocês viram que aqui tem um monte de composição, né? Mas eu acho que aqui deu para vocês entenderem, tá vendo, ó? O estímulo do beta 2, tá? Ele vai fazer, logicamente, um broncodilatação, tá? E, logicamente, uma vasodilatação do músculo esquelético, tá? Que, logicamente, ele vai fazer uma baixa dose, tá? Quando ele está em alta dose, tá? Ele tem outro efeito, que é, logicamente, de vasoconstrição. Vendo? Que na verdade é isso que vai acontecer. Então deixa eu explicar, tá? Para vocês entenderem mais. Então a indicação da adrenalina é vasopressor, que nada mais nada menos que ela vai fazer uma vasoconstrição nos meus vasos, tá? Então ela vai aumentar logicamente a minha PA. Então eu dei logicamente adrenalina. Isso que eu dei adrenalina, por quê? Porque a PA do meu paciente está baixa, tá? E nisso que eu dou adrenalina baixa. Ficou feinho, mas dá pra vocês entenderem, tá? Então eu dei adrenalina, a adrenalina vai logicamente entrar com impulso entre os meus vasos até logicamente o meu coração, levando a corrente sanguínea diretamente para o meu coração. E isso para que ele aumente logicamente a questão do músculo cardíaco, para fazer logicamente levar o oxigênio todo para as extremidades, mas isso vai com uma força total. Então por isso que ele é um vasoconstrição, tá? Aumentando logicamente, tá? Ele não vai fazer logicamente uma vasodilatação, ele não vai dilatar os vasos,
Ele vai contrair os vasos. Nisso que ele vai contrair, vai ter uma pressão mais forte, tá? Correndo logicamente para o coração e indo para todas as extremidades. E isso não deixa logicamente as minhas extremidades falecerem. Então, assim, falecerem em que forma? Ter morte celular, tá bom? Então a adrenalina ela serve para isso, tá? Eu tenho aqui a adrenalina, ó, alguns cuidados, tá? Que é muito importante quando eu utilizo a adrenalina. Utilização, logicamente, tá? Contínua de BIC. BIC é bomba de fusão, tá? Então, acesso venoso central, tá? Manter, logicamente, a proteção contra a luz, porque ele é fotossensível, tá? E, logicamente, infundir junto o bicarbonato, tá? Porque a gente coloca o bicarbonato, principalmente quando a gente dá adrenalina. Aí eu vou deixar para vocês, tá? E logicamente a gente vai fazer logicamente uma monitorização rigorosa, tá? Para saber logicamente a função cardíaca e logicamente respiratória, tá? E um débito urinário. Lembra quando eu falei para vocês sobre a questão do balanço hídrico? Aqui, ó, débito urinário, tá? Que é o que a gente vai falar um pouquinho, tá bom?